Pessoal, paz do Senhor, mais uma vez para todos. Estamos aqui mais uma vez para a reflexão da palavra do Senhor. E hoje estaremos falando sobre a cura, o poder da cura divina. Será que Jesus ainda cura nos dias de hoje? Fica aí, você não chegou aqui em vão. Deus tem uma palavra para você nesta madrugada de hoje, no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. A nossa meditação hoje se encontra em Mateus, capítulo de número 8, versículo 16, que diz assim a palavra: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Meus queridos, a Bíblia aqui fala acerca da cura da sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, certamente Pedro era um homem casado. Pedro era um homem íntegro, um homem justo, um homem fiel a Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Pedro, que viu a sua sogra ardendo em febre, bastou o seu toque para que a sogra de Pedro ficasse curada. E ela se levanta dali e começa a servir a Jesus, seguir a Jesus. E a Bíblia diz que chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, muitas pessoas doentes, enfermas, pessoas possessas de espíritos de enfermidade, pessoas perturbadas, pessoas angustiadas. E a Bíblia diz que Jesus curou a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou as nossas enfermidades sobre si. Nos dias de hoje, a pergunta é: será que Jesus ainda cura? Será que Jesus ainda faz milagres nos dias de hoje? Alguns dizem que não, já outros, induzidos pelo evangelho às vezes da prosperidade, do triunfalismo, quem sabe da confissão positiva, quem sabe movidos de muitas coisas, acham que o crente não pode ficar doente. Qual dos dois raciocínios tem razão? Em primeiro lugar, sabemos que é natural o crente, o ser humano, ficar doente. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, um homem que era justo, reto, um homem que era sincero, um homem que era temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 7, que Satanás, saindo da presença de Deus, feriu a Jó de uma enfermidade da planta dos pés ao alto da cabeça. Uma chaga maligna na vida de Jó. Nos dias de hoje não se sabe ao certo que tipo de chaga maligna era aquela, mas a verdade é que Jó ficou doente apesar da sua fidelidade a Deus. E os seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, induzidos, imbuídos pela teologia, da prosperidade, quem sabe da teologia, uma teologia errada que achava que o crente não podia ficar doente. Ficava dizendo: olha, confessa o teu pecado a Deus. Confessa, certamente você pecou contra Deus, é por isso que você está doente. Assim nos dias de hoje. Porque o crente está doente é porque ele está pecado? Não. Coisas que acontecem na vida do ser humano. A Bíblia diz no Salmo de número 34, versículo de número 19, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Olha só, não são muitas as aflições dos ímpios, não. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor livra de todas. E eu sempre me perguntei: mas se o Senhor livra de todas, por que é então que tem muitos crentes doentes? Por que é que tem muitos cristãos fiéis doentes? A realidade, quando a Bíblia diz que o Senhor livra de todas, é porque a aprovação do justo, o Senhor certamente estará com ele em todos os momentos, preservando, guardando, fortalecendo, animando, dando vitória. O que foi que o salmista Davi disse?
Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então significa isso, que quando o Senhor livra é porque Deus está com ele naquela situação sozinha. Não, porque Deus está com ele, passando no vale com ele. Ele não está sozinho. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. A Bíblia diz que os próprios discípulos de Jesus Cristo tinha também essa mentalidade que o crente, o cristão, o apóstolo, o discípulo, o pastor, a dirigente do ciclo de oração, não podia ficar doente. Chegaram diante do cego de nascença, João capítulo 9, e disseram: olha, mestre, quem foi que pecou? Esse cego aí ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus disse: não, nem pecou ele, nem os pais dele, mas esse homem nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E a Bíblia diz que Jesus pegou ali, cuspiu na terra, fez o lodo, colocou nos olhos daquele homem e disse: vai, lava-te no tanque Siloé. Ele foi, lavou e voltou curado, voltou vendo. Jesus disse: olha, é necessário que eu faça a obra, façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem em que não se pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então nem sempre a doença, a enfermidade é porque nós estamos em pecado, não. Muitas vezes é para Deus nos curar e o nome do Senhor ser glorificado. Estou sentindo que aqueles que vê esta mensagem vai ser curado para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque eu sinto a presença de Jesus aqui nessa mensagem de Deus. Através da palavra do Espírito Santo, através da palavra de Deus, é que Jesus cura. Aleluia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Paulo era um homem de Deus, um homem que nos lenços de Paulo, quando tocava nos enfermos, os enfermos eram curados. Mas tinha um espinho na carne, o qual orou o Senhor 3 vezes, pedindo para Deus afastar, e Deus disse: não, Paulo, não vou afastar. Paulo chegou a dizer: então pronto, Senhor, a tua graça me basta, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diga ao fraco que eu sou forte. A verdade é essa. Mas o que a Bíblia diz, irmão Júlio, sobre os eleitos, os efeitos da obra de Cristo em nosso corpo? Por que tanta enfermidade? Por que tanta coisa está acontecendo na nossa vida? Por causa do pecado original. A Bíblia diz que depois que Adão pecou, Deus olhou para Adão e disse: olha, Adão, porquanto não obedeceste a minha palavra, você agora vai comer do suor do teu rosto. Olhou para a mulher e disse: olha, maldita é a terra por causa de você, com dor darás parto, com dor darás a luz. O teu desejo vai ser para o teu marido e ele te dominará. Olhou para a serpente e disse: maldita, disse: olha, você vai rastejar todos os dias, na poeira, na terra quente. Então é por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão. Mas a questão é, Júlio, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sacrifício de Cristo não deveria também redimir os nossos corpos que foram afetados pela queda? Sim, só que não aqui na terra. O nosso corpo não vai ser mais afetado quando for um corpo glorioso. A Bíblia diz que importa que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aquilo que é incorruptível se reviste de incorruptibilidade. Quando isso que é mortal, esse corpo, se reveste da imortalidade. E quando esse corpo que é corruptível se revestir de um corpo glorioso, incorruptível, aí sim, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Então, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos às enfermidades.
Mas quando o nosso corpo glorioso tiver sido transformado num abrir e fechar de olho, num corpo glorioso, ante a última trombeta, aí sim o nosso corpo não vai nunca mais ter enfermidades, pressão alta, não vai ter mais diabetes, não vai ter mais efeito aí das viroses, não vai ter mais gripe, não vai ter mais nada disso. Acabou tudo, vai acabar isso aqui. Aleluia. Vemos nas escrituras que Deus ele nunca prometeu aos seus filhos uma viagem tranquila, não. Mas uma chegada em segurança. A viagem aqui é cheia de turbulências. Mas a realidade é que a chegada é certa no Senhor Jesus. Para a glória de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21, versículo de número 2, a Bíblia diz, olha, no meio da sua praça existe a árvore da vida, falando dos céus, que produz 12 frutos, dando um fruto por mês, de mês em mês. E essa árvore tem as folhas, e para que as folhas? Para a saúde das nações, Apocalipse 22, versículo de número 2. Lá sim, não vai ter mais isso. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais pranto, dor, calma. Não, não, não. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel até a morte. Aleluia. Tem muitas pessoas, pregadores da atualidade, que estão pregando como se o crente fosse viver o resto da vida aqui na terra, como se Deus fosse transformar essa terra num paraíso tropical, num oásis. Não! Jesus não morreu na cruz para transformar essa terra num paraíso, não. Para que o seu crente se acomodasse, vivesse de forma confortável ou incolumemente neste mundo, não. Até mais porque esse mundo será destruído, segundo a Bíblia. Lê lá em 2 Pedro 3, versículo 10. O mundo que agora existe está sendo entesourado para fogo. Não é por acaso que a Bíblia dá a entender que uma das razões por que o Senhor permite o sofrimento na vida dos filhos, lembrar que a nossa condição aqui na terra é apenas de peregrinos. Somos peregrinos, estrangeiros, estamos aqui de passagem. Temos morada eterna aqui, não. Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Por que, irmão Júlio? Porque as que veem são passageiras. Tudo isso é passageiro. As belezas daqui da terra é passageira. A torre de Eiffel é passageira. As pirâmides do Egito é passageira. As cataratas do Foz do Iguaçu é passageira. As belezas naturais, a floresta, o cerrado, a Mata Atlântica, tudo isso é passageiro. Passageiro. Mas manda a gente atentar para aquilo que não se vê, o que é que eu não vejo. A Bíblia diz que aquilo que o olho nunca viu, que nunca o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. É para isso que nós devemos atentar. A melhor comida aqui na terra preparada nos bons restaurantes não há de comparar com a comida lá do céu. Não, não. As roupas mais finas, feitas pelos estilistas mais famosos, não há de comparar com o linho fino de lá de cima. Não. Os melhores condomínios daqui não há de comparar com a cidade gloriosa que está lá. Não, não há de comparar, não. Lá o engenheiro, o arquiteto, lá é Deus. Que coisa gloriosa. Não, Júlio, é errado pedir a Deus bênçãos materiais. Não, não é errado.
resto também. Não é errado, a Bíblia diz que buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia diz que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi cerrado por 3 anos e meio, no período daquela grande fome. Mas Elias foi enviada somente a viúva de Serepta, na região de Sidom. Havia muitos leprosos também, na época do profeta Eliseu. Mas Eliseu só foi enviado a quem? A Naamã, o sírio. O milagre é para quem crê. Em síntese, o cristão deve ter em mente, em primeiro lugar, que a enfermidade não é uma coisa anormal. Não, é uma coisa normal. Em segundo lugar, que o Senhor deseja curar sim as nossas enfermidades. E em terceiro, que isso não significa que Ele curará todas as vezes que orarmos a Deus. Não. Na época dos leprosos lá, só Naamã foi curado. Na época da seca, o profeta só foi enviado à viúva de Sarepta. Mas podemos sim orar para Deus curar. Mas com relação ao texto que eu li de Lucas 8,16, alguns teólogos dizem que isso aqui fala das enfermidades espirituais. E não é verdade. No contexto, versículo 17, 18, a Bíblia vai deixar bem claro isso. Que trouxeram os enfermos, endemoniados, pessoas perturbadas de espírito, Jesus curou a todos. Enfermidades físicas, Jesus quer curar as nossas enfermidades físicas. Até mais porque são coisas que às vezes nos perturbam, até de buscar a Deus. Até de buscar a presença de Deus. Em segundo lugar, olha que coisa interessante, o vocábulo hebraico, traduzido como enfermidades aqui, é hole, que se refere a enfermidades físicas e espirituais. Então Jesus quer curar a nossa alma, o nosso espírito e as nossas enfermidades físicas também. E no contexto tá pessoas com enfermidades físicas aqui, como nós vemos. Mas quais são as origens das enfermidades? Muitas vezes decorrente diretamente de comportamento nosso, sim. Má alimentação, muito sal, muito açúcar, muita gordura, falta de exercício físico, uma vida sedentária, glutonaria, muitas vezes o álcool, o tabaco, né? No caso o cigarro, promiscuidade sexual, tem a AIDS, tem muitas coisas, muitas doenças provindas de atos sexuais ilícitos. De onde podem vir enfermidades? Às vezes de fatores genéticos, doenças hereditárias, às vezes resultado de uma ação maligna, sim, doenças de ações malignas, às vezes pode ser uma sentença divina também. Às vezes maus de doenças psicomáticas, que é isso, irmão? Às vezes quando a cabeça não está legal, o corpo sente estresse, pressão, muitas coisas do dia a dia. Doenças hereditárias de família, doenças congênitas. O que é uma doença congênita? Muitas vezes de problemas durante a formação do corpo humano no ventre materno. Acontece isso das doenças congênitas também. Mas lembremos-nos, ainda que Deus pode permitir certas doenças na vida de algumas pessoas para que o nome dele, de alguma forma, seja glorificado. Quem sabe Deus não segurou ainda você com essa enfermidade para que o nome dele seja glorificado. Olha lá, ela cheia de problemas de saúde, mas serve a Deus. É gemendo, é servindo a Deus, não para de ir da igreja, não para de orar. O corpo está doendo, mas ela está orando, está buscando, está sentindo a presença de Deus. Deus pode curar de forma imediata, assim como curou muitas pessoas aqui nesse contexto que nós lemos. Na hora.
Deus é o Deus de perto, Deus de longe, cura de perto, cura de distância, como o centurião lá. Mas Deus também pode curar muito tempo depois. A mulher do fluxo de sangue foram 12 anos. O cego de nascença, o paralítico lá de Betesda, 38 anos. A mulher encurvada, 18 anos. Mas Jesus cura. Irmão Júlio, eu posso procurar um médico? Pode, deve. Deus deixou o médico. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. A Bíblia diz que quando Ezequias estava doente, o profeta Isaías sugeriu a ele uma pasta de figos para atar sobre aquela ferida. E ele colocou aquela pasta de figos ali sobre aquela enfermidade. Existem muitas coisas hoje naturais que curam enfermidades. Muitos óleos, muitas plantas medicinais. Mas eu tenho uma palavra para você, para a gente encerrar. A Bíblia diz que o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Salmo 41, versículo 3. Quem sabe você está no leito, na cama, na dor, na aflição. Salmo 41, versículo 3. O Senhor assiste você no leito da enfermidade, na doença. O Senhor afofa a cama. Por mais que o teu colchão não seja do bom, do ortobom, não seja um colchão muito confortável, mas a Bíblia diz que o nosso Deus afofa essa cama, trazendo paz, consolo, conforto. E aqui eu encerro a minha palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê, irmão Júlio? Para que possamos consolar outras pessoas com o mesmo consolo de Deus que somos consolados. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Muitas vezes Deus permite essa doença para que você seja consolado por Deus, para que no futuro você tenha experiência, para que outras pessoas, quando estiverem na situação que você está passando hoje, você diga: Deus me curou e vai curar você agora também, para a glória de Deus. Jesus me consolou e vai consolar você agora. Meu irmão, você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo essa mensagem, recebe a cura de Deus aí agora. Se Deus está nessa palavra, se Jesus está nessa palavra, se a Bíblia que eu estou pregando aqui é verdadeira, Jesus vai te visitar aí agora. Recebe a presença de Deus, começa a colocar este mal para fora agora. Recebe agora essas ânsias de vômito, essa libertação. Recebe em nome de Jesus Cristo, seja curado para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, passa ele para outras pessoas aí, mas o importante é que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia.